Olá, eu sou a Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé, um Think and Do Tank independente focado nas áreas de segurança pública, climática, digital e também as suas consequências para a democracia. O nosso objetivo é propor soluções e parcerias para desafios globais. Desde 2018, temos nos dedicado a entender melhor a dinâmica dos crimes ambientais, especialmente na bacia amazônica, e os caminhos para o enfrentamento. Nesse sentido, a fiscalização ambiental desempenha um papel central nesse processo. Antes de falar da fiscalização ambiental em si, eu quero lembrar o porquê que esse tema é tão importante. A Amazônia é um dos grandes ativos estratégicos no Brasil e grande parte dela se encontra no nosso território. A bacia abriga mais de 60% das florestas tropicais do mundo, 20% da água fresca e cerca de 10% da biodiversidade. Também os estudos mais recentes mostram que estamos perto de um ponto de inflexão que pode transformar a nossa floresta numa savana, com grandes implicações mundiais. Além da perda incalculável da biodiversidade, o desmatamento é a nossa principal fonte de emissões de gases de efeito estufa. Como todos sabem, a crise climática já entrou definitivamente na agenda econômica, tendo sido alertado como o maior risco global na reunião do Fórum Econômico Mundial em 2020. Portanto, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista econômico, não resta nenhuma dúvida sobre a urgência de se frear o desmatamento na Amazônia. Infelizmente, não é isso que tem acontecido no Brasil. O contexto político-institucional atual tem agravado os problemas e pressionado o desmatamento. Somente entre janeiro e março deste ano, mais de 1.100 quilômetros quadrados de florestas foram devastados, o recorde da série histórica. Sabemos que o desmatamento que acontece na Amazônia é em grande medida ilegal e alimentado por uma complexa cadeia criminosa que movimenta diferentes economias, da madeira a minério, passando pela especulação imobiliária, entre outros crimes ambientais, como o tráfico de animais silvestres. Ainda que sejam diferentes na sua natureza, as atividades como grilagem, o corte ilegal de armas para extração de madeira, ou mesmo para a pecuária, ou a mineração, como o garimpo ilegal, contribuem para a perda da camada florestal na região e potencializa diferentes danos socioambientais. Os ilícitos ambientais também reforçam e sustentam uma série de outras atividades e redes criminosas, tais como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, agravando ainda mais esse cenário. Um dos principais instrumentos da proteção ambiental envolve uma abordagem regulatória robusta que estabelece padrões, limites, formas de usos dos recursos naturais, bem como as sanções e penalidades para aqueles que descumprem essas regras. É na construção desses mecanismos de incentivos e desincentivos que se busca influenciar o comportamento dos diferentes atores. A fiscalização ambiental está no centro desse sistema. Ela é uma atividade altamente especializada e regulada por um arcabouço jurídico que confere aos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, a responsabilidade de instaurar os processos administrativos relacionados às infrações ambientais. E foi o fortalecimento dessa estrutura que reduziu as taxas de desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2005. As avaliações sobre a política implementada mostram que as principais medidas que levaram à redução do desmatamento foram o aumento da capacidade de monitoramento, tanto em termos da acurácia da informação como da velocidade com que ela chega aos órgãos de fiscalização,
o fortalecimento e a intensificação das operações de fiscalização integrada, o aumento da efetividade a partir da focalização dos esforços do desmatamento nos municípios considerados prioritários. Além disso, algumas mudanças nas regras envolvendo as cadeias produtivas, como o condicionamento de crédito em 2008, por exemplo, também produziram impactos muito significativos na redução do desmatamento. E o que a gente aprendeu com esse processo? Primeiro é que é fundamental a necessidade de informação de qualidade e de tempo real. A melhoria da qualidade e a abrangência do monitoramento das áreas desmatadas, capaz de detectar com precisão o polígono do desmatamento em tempo quase real, teve um papel decisivo ao combate do desmatamento, porque ele permite uma ação assertiva de fiscalização. Associado a isso, as informações de inteligência envolvendo as diferentes dimensões, não só ambiental, mas também trabalhista, fundiária, tributária e rodoviária, permitiu que as equipes que chegam em campo para fazer essa fiscalização estejam munidas de informações precisas sobre a lógica, os agentes e os vetores do desmatamento. Temos visto que algumas das cadeias, como por exemplo a do ouro, têm muito pouca informação. Essa informação é de baixa qualidade. Só para dar um exemplo, ainda hoje, os diferentes registros dessa cadeia são manuais, impedindo o cruzamento de informação e o rastreamento dessas cadeias. O segundo ponto a ser destacado é a coordenação dos órgãos envolvidos na fiscalização. Afinal, como a gente tem visto, os crimes e danos associados à questão ambiental, ela envolve diferentes dimensões que precisam ser enfrentadas de maneira conjunta e coordenada para um resultado efetivo. Também é importante destacar que os diferentes órgãos que atuam nesse processo de fiscalização possuem capacidades e competências complementares, e é dessa forma que é possível que as fiscalizações cheguem em regiões de difícil acesso e permaneça muito mais tempo nesse local, de forma que diferentes problemas sejam superados. Esses problemas vão desde a falta de infraestrutura, hospedagem, alimentação e mesmo resistência de membros da população local que estão envolvidas em atividades ilegais. Em terceiro lugar, quero chamar atenção para a necessidade de reduzir a impunidade. Algumas alterações na legislação ao longo desse tempo permitiram a descapitalização dos infratores, com foco na apreensão de produtos como gado, madeira e equipamentos relacionados a essas atividades ilegais. Essa forma de atuação se mostrou mais efetiva do que a aplicação de multas, uma vez que é difícil encontrar os responsáveis pela atividade ilegal. O uso de laranjas nesse sistema ele é muito comum. E mesmo quando os infratores são encontrados, o incentivo para o pagamento das multas é muito pequeno. Portanto, mirar no topo, medidas que mirem no topo da cadeia produtiva e legal, para onde flui e se concentra a produção, é muito importante. Além disso, eu que venho da área de segurança pública, e todo mundo que atua nessa área sabe que não basta atuar na repressão. É preciso, e o mais importante das medidas é se focar no âmbito da prevenção. E falando de prevenção na questão dos crimes ambientais, ele passa por diferentes estratégias, que vão desde a destinação de terras não destinadas, onde se concentra a maior taxa de desmatamento atual, como a promoção do desenvolvimento local com alternativas reais para a população local. E não poderia deixar de mencionar a necessidade de transparência e controle social efetivo. Infelizmente, nos últimos anos, a resposta governamental não tem sido à altura do desafio e da relevância que esse tema tem. Muito pelo contrário,
Em grande parte, as medidas adotadas têm potencializado o desastre ambiental que a gente vê ano seguido de ano. A estrutura da fiscalização ambiental, tão fundamental para o combate ao desmatamento e ao crime ambiental, tem sido sistematicamente desmantelada, começando pelo arcabouço normativo, como, por exemplo, as recentes mudanças que a gente tem visto em diferentes regras, como o licenciamento ambiental, até o enfraquecimento e fragilização de toda a estrutura de fiscalização, seja com a redução orçamentária e de recursos humanos do IBAMA ou a criação de obstáculos para a efetiva responsabilidade dos infratores. Como sociedade, precisamos reagir, cobrar e fiscalizar. Precisamos impedir que os diferentes retrocessos, como, por exemplo, a MP, a medida provisória da grilagem e a permissão da exploração de terras indígenas, seja efetivado no Congresso Nacional. É necessário que fortaleçamos e pressionemos para o fortalecimento dos órgãos de controle ambiental, investindo em tecnologias e digitalização, garantindo a rastreabilidade e transparência das cadeias produtivas. E vale a pena mencionar também a necessidade de desenvolver um sólido programa de desenvolvimento para a região que garanta a floresta de pé. Não dá mais para a gente atuar nessa perspectiva e é preciso agir como toda a sociedade. A floresta urge e é preciso fortalecer a fiscalização ambiental.